Amém, meus queridos. Queria te convidar os irmãos a estar lendo as suas Bíblias em Provérbios capítulo 8, versículo 1 ao versículo 14. Gostaria de pedir aos irmãos que podem, em reverência à leitura da palavra, ficarem de pé. Provérbios capítulo 8, versículo 1 ao versículo 14. Versículo 1. Não clama, porventura, a sabedoria, e o entendimento não faz ouvir a sua voz? No cimo das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca. Junto às portas, à entrada da cidade. A entrada das portas está gritando. A vós outros, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência, e vós, nécios, entendei a sabedoria. Ouvi, pois, falarei coisas excelentes, os meus lábios proferirão coisas retas, porque a minha boca proclamará a verdade. Os meus lábios abominam a impiedade. São justas todas as palavras da minha boca. Não há nelas nenhuma coisa torta, nem perversa. Todas são retas para quem as entende e justas para os que acham o conhecimento. Aceitai o meu ensino, e não a prata, e o conhecimento, antes do que o ouro escolhido. Porque melhor é a sabedoria do que joias, e de tudo o que se deseja, nada se pode comparar a ela. Eu, a sabedoria, habito com prudência e disponho de conhecimentos e de conselhos. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho, e a boca perversa eu os aborreço. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento. Minha é a fortaleza. Senhor, graças te damos, Pai, pela tua palavra bendita, maravilhosa. Nos conduza, Senhor, nessa tarde e nos dá entendimento, Pai, discernimento do teu evangelho, para que nós possamos, Senhor, cada dia mais seguir de acordo com os seus estatutos e os seus mandamentos, Pai. Tudo que possa ser falado nessa noite, Senhor, seja para a honra e glória do seu santo e maravilhoso nome. No nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, nós estamos fazendo um estudo ao longo da semana agora, 1 Coríntios. E o capítulo 13, eu estava estudando o capítulo 13, e ali nós temos, se nós estudarmos ao longo da história, nós vemos que os teólogos eles debatem muito a questão do amor no capítulo 13 de Coríntios. Se ali é uma personificação do Senhor Jesus. Alguns teólogos, na verdade, acreditam que o amor que está sendo referido ali se trata de Jesus. Eu, por um outro lado, não acredito que seja Jesus. O amor citado em Coríntios 13 ali, ele é personificado, sim. Mas ele não está, eu acredito que não esteja falando ali de Jesus naquele caso. Nós estamos aqui no Provérbios capítulo 8, abordando sobre a sabedoria. E aqui nós vemos, sim, ela está falando de quem é, uma pessoa que é a sabedoria. Nós lemos aqui dizendo que eu, a sabedoria, no versículo 12. Aqui de uma forma personificada nós vemos que o Senhor é a sabedoria. Vemos no versículo 1 que a sabedoria e o entendimento têm voz, e não só uma ideia abstrata. Diz aqui, não clama porventura a sabedoria, e o entendimento não faz ouvir a sua voz. Aqui não se trata de uma ideia abstrata, mas uma pessoa concreta que nós estamos analisando. Muito menos são
pessoa meramente humana, mas a pessoa divina do próprio Deus, ou Senhor. A sabedoria aqui e o entendimento são uma expressão eloquente do próprio Senhor Jesus, o Filho de Deus. A sabedoria que clama e o entendimento faz ouvir a sua voz. Clama aqui do cume dos montes para atingir as multidões que habitam nos vales. Ergue sua voz nas encruzilhadas para alcançar aqueles que caminham, por caminhos diversos ali, indo a lugares diversos, a fim de encontrarem o caminho da vida. Faz soar sua voz junto às portas, à entrada da cidade, a fim de que os que entram e os que saem conheçam a sua mensagem. Vemos aqui que a sabedoria não ecoa com voz baixa. O texto aqui nos diz que a sabedoria e o entendimento gritam com voz altíssima para que todos ouçam. Grita com eloquência singular para que todos escutem. Sua mensagem aqui é urgente e absolutamente vital. Tapar os ouvidos à voz da sabedoria é caminhar para a morte e fazer uma viagem rumo ao desastre. Deus nos falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, mas agora Ele nos fala através do seu Filho. Jesus é a sabedoria de Deus. Ouvir sua voz, meus queridos, implica em viver. Obedecer a sua voz é caminhar para a bem-aventurança eterna. Na semana retrasada, no capítulo 2 de 1 Coríntios, nos nossos estudos, aconteceu algo muito interessante. Uma pessoa, no caso a Valquíria, esposa do Charles, entendeu um texto de uma forma diferente da forma como eu expliquei. Ali no capítulo 2, no versículo 9, Paulo ali começa do capítulo 1 ao capítulo 4, combatendo as divisões que aconteciam ali na igreja de Corinto. No capítulo 2, ele mostrando Cristo, em contraste ali com todos os problemas, as divisões, eles estavam ali olhando para outros pregadores eloquentes. Era Paulo, um seguia Pedro, outro era, e Paulo ali está justamente combatendo aquilo, e ele está apontando de uma forma cristocêntrica para Cristo, E ali no versículo 9, tem um versículo muito mal entendido, que as pessoas não entendem muito bem, que fala: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para os que o amam. E ali muitas pessoas, quando ouvem aquele texto, elas imaginam que está falando do céu. Como será o céu? O céu será maravilhoso. Nossa, lá no céu vai ser uma maravilha. E vai ser mesmo, Não estou dizendo ao contrário. Mas ali no texto, especificamente, não está falando de céu. Nem olhos ouviram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para os que o amam. Está falando da pessoa de Jesus ali. O que tinha sido menosprezado pelos reis era Jesus. O que os olhos tinham ouvido, os ouvidos ouviram, mas eles não viram e nem ouviram e menosprezaram. E o texto ali está falando do Senhor Jesus. Claro que se nós olharmos numa perspectiva evangélica dos nossos dias, a grande maioria massiva dos evangélicos, olhando para esse texto, acreditam que estavam falando do céu ali. Mas ali, se você pegar o contexto, Paulo, de uma forma maravilhosa, ele pega todos os problemas de Corinto, sempre apontando para um caminho mais excelente, que é Cristo. Então, se a gente analisar o texto com cautela, nós veremos que o objetivo de Paulo ali é sempre apontando para Cristo. E ali no caso do capítulo 1 ao capítulo 4, ele está falando ali das divisões, das preferências por pregadores. E Paulo está contrapondo aquilo com Cristo. Irmãos, onde eu estou querendo chegar aqui? Eu lembro que a Valquíria falou: eu não consigo ainda ver o texto dessa forma. Irmãos, eu fiquei feliz com isso. É exatamente o que eu tenho sempre falado para todos vocês.
Não confiem no pregador. Não confiem no que eu estou falando aqui. Eu sempre repito isso e vou continuar repetindo. Abram as suas Bíblias. Confiram o que está sendo dito com a palavra. Porque a sabedoria não sou eu. A sabedoria não é um pregador que está pregando a palavra. Eu posso pregar a palavra. Eu posso pregar a sabedoria. Mas eu não sou a sabedoria. Por isso nós devemos abrir as nossas Bíblias e checar. E essa atitude da irmã Valquíria é a atitude que eu sempre falo para os irmãos. Questionem os pregadores. Sim, né? Nós temos essa cultura hoje no meio evangélico, onde as pessoas falam, ai daquele que falar mal do ungido, ai daquele que questionar o ungido de Deus. Irmãos, é exatamente o que nós devemos fazer. Questionar. Porque nós cremos na palavra. A palavra é a verdade, a palavra é a vida, e maldito o homem que confia no homem. É isso que a palavra orienta. Nós devemos confiar na palavra de Deus e não em homens. Eu sou um mero mensageiro aqui que estou tentando pregar a palavra. Com todas as minhas limitações e falhas, eu posso errar. Eu posso errar na minha interpretação. Então, é o que eu sempre digo para os irmãos, nós devemos olhar para a palavra, para a verdadeira sabedoria, que é a palavra de Deus. Confiem somente na sabedoria, na palavra, né? Eu não sou a sabedoria, né? Eu posso pregar a sabedoria a vocês, né? E vocês devem checar se eu estou realmente pregando a sabedoria. Se eu não estiver, meus queridos irmãos, não deem ouvido a mim. A vós outros, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência, e vós, nécios, entendei a sabedoria. Ouvi, pois, falarei coisas excelentes. Os meus lábios proferirão coisas retas. A sabedoria não apenas fala, mas apela às pessoas. Aquele que veio para dar vida às pessoas, clama aos seus ouvidos. Ninguém fica longe do alcance dessa voz. Os simples devem entender a prudência, para não entrarem por caminhos escorregadios, não caírem em ciladas mortais que levam à morte. Na caminhada da vida, há vales escuros e ameaças perigosas. A prudência nos dá discernimento. A prudência nos livra de colocar nossos pés nessa estrada de morte. Os nécios são também convocados a entenderem a sabedoria, a olharem para a vida com os olhos de Deus, com os olhos do Evangelho, a tomarem decisões pautadas pelos princípios de Deus e não pelas conveniências humanas. Você tem escutado a voz da sabedoria? Vou dar um exemplo aqui para os irmãos, algo que aconteceu recentemente, que está bastante em evidência. Nós vimos um pastor de uma igreja que ele falou mal sobre o homossexualismo. Ele está sendo muito perseguido, né? Que é um lá dos Estados Unidos, né? O André Valadão, né? E estão perseguindo bastante ele por isso, né? Ele falou ali, irmãos, se nós pensarmos nesse assunto que é muito polêmico nos nossos dias, né? E é muito difícil a gente falar sobre esse assunto de homossexualismo, mas a Bíblia ela condena o homossexualismo, como condena qualquer outro tipo de pecado. No caso desse pastor, ele falou sobre o homossexualismo. Ele falou com sabedoria, ou melhor, ele falou a sabedoria. Eu não estou dizendo aqui que ele pregou com sabedoria. Eu estou perguntando se ele pregou, no caso, a sabedoria, a palavra, né? A palavra de Deus. Em outras palavras, quando esse pastor fez esse questionamento, ele foi bíblico. Sim, ele foi bíblico. Agora, tem um probleminha aqui.
A heresia, o falso ensino, não é uma negação total da verdade, né? Uma negação total da verdadeira sabedoria. Ela é uma deturpação sutil. Ou seja, falam algumas verdades e distorcem outras. O que eu estou dizendo aqui é que não adianta eu falar que o homossexualismo é uma prática que a Bíblia condena e pintar a igreja de preto, trazer entretenimento, teologia da prosperidade. Eu vi um tempo atrás, nessa mesma igreja desse pastor, um culto a um jogador de futebol, o Kaká. Eles colocaram um telão lá e o Kaká ia pregar naquela noite, né? E aí o Kaká pregou literalmente sobre a vida dele, como ele deveria prosperar usando o texto bíblico, né? Teologia da prosperidade pura, né? Não adianta, meus queridos, eu falar uma coisa da Bíblia e permitir várias outras coisas que a Bíblia condena, né? E permitir também que as filas da igreja estejam cheias de jovens, como se fosse uma balada, ali as pessoas, os jovens se amassando ali nas filas das igrejas, né? Como se estivessem indo para a noitada. E esse ambiente é fornecido pela própria igreja. Se nós olharmos o zelo e a vida dos apóstolos, nós entenderemos bem o que é o cristianismo. Ela fala, se nós olharmos também o sofrimento da igreja primitiva ao longo dos séculos, o tanto que eles sofreram, se nós olharmos para o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, para a verdadeira sabedoria, nós veremos que a grande maioria massiva dos evangélicos dos nossos dias não tem noção alguma do que é o evangelho do Senhor Jesus, do que é a verdadeira sabedoria. Irmãos, muitas pessoas já falam que o cristão não deve criticar, né? Que é uma coisa errada a gente criticar. Talvez no mundo politicamente correto em que nós vivemos, talvez seja. Mas no ambiente de cristianismo, se nós lermos o Novo Testamento, o que os apóstolos mais fizeram foram criticar e condenar as falsas doutrinas. Para o quê? Para que o verdadeiro evangelho prevalecesse. Isso foi uma prática normal. Nós vemos o apóstolo Paulo citando nomes, né, de coisas que não deveríamos fazer e exemplos das pessoas que estavam ensinando errado. Se nós olharmos João na sua segunda carta, João fala do falso ensino. Chama eles de anticristos. E que nós não devemos nem compactuar com eles, nem recebê-los em casa, porque senão nós os faremos cúmplices. Então, uma coisa que nós devemos entender: nós cristãos amamos a todos, mas não aceitamos tudo. Isso é cristianismo. Amamos a todos. Nós citamos exemplos aqui, nós oramos pelos pastores, oramos pela situação da igreja, amamos essas pessoas. Quando elas vêm na igreja, nós recebemos elas com amor, mas nós cristãos de verdade não aceitamos o falso ensino. Nós focamos no verdadeiro ensino. Porque uma coisa é fato: se o verdadeiro ensino ele é deturpado, meus irmãos, aí não vale mais a pena. Não faz mais sentido. E nós vemos que muitas igrejas entraram nesse caminho do falso ensino. E hoje elas estão totalmente deturpadas. E não seguindo numa linha cristocêntrica mais, mas seguindo, as próprias cobiças. Como o apóstolo Paulo nos diz a Timóteo, haveria um dia que não dariam mais ouvidos ao santo ensino, seguindo mestres segundo as suas próprias cobiças. Esse tempo chegou e nós devemos estar atentos à verdadeira sabedoria, olhar para o zelo dos apóstolos, olhar realmente para a Bíblia. Irmãos, eu sempre gosto de falar para os irmãos, nós devemos olhar a Bíblia como um livro prático, principalmente quando nós vemos o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Leia o Evangelho do Senhor Jesus Cristo olhando para as atitudes do Senhor Jesus. Se você olhar dessa forma e você ter em mente que você deve imitar o Senhor Jesus, meus irmãos, é um choque. É um choque. Porque você vai olhar para como o Senhor Jesus agia e você fala: eu tenho que imitar o Senhor Jesus? Nos nossos tempos politicamente corretos,
É uma coisa dificílima, né? Dificílima. Mas nós devemos fazer da mesma forma. Da mesma forma, Paulo diz que nós devemos ser imitadores dele, porque ele era imitador do Senhor Jesus. E nós devemos imitar as práticas apostólicas, condenando o falso ensino e pregando o que é verdadeiro, olhando sempre para a pregação da sabedoria, da palavra de Deus, e somente a palavra de Deus. A sabedoria precisa ser ouvida e obedecida. Ela fala de coisas excelentes, nós vemos aqui. Os lábios da sabedoria só proferem coisas retas. E bem-aventurados aqueles que a escutam, que atendem e seguem a sua direção. Jesus é a sabedoria divina que clama nos nossos ouvidos e nos convida a viver de uma forma reta. É essa sabedoria, né, que nós encontramos apenas no Evangelho, irmãos. Por isso que nós devemos sempre focar no santo ensino, nas sagradas escrituras, na palavra maravilhosa do nosso Senhor. Porque a minha boca proclamará a verdade, os meus lábios abominam a impiedade. São justas todas as palavras da minha boca. Não há nelas nenhuma coisa torta nem perversa. Todas são retas para quem as entende e justas para os que acham o conhecimento. A sabedoria não apenas proclama a verdade, mas também abomina a impiedade. É isso que o texto diz. As palavras de sua boca não apenas são justas, mas também nelas não se encontra nada torto, nada errado, nada perverso. Todas as suas palavras são retas para aqueles cujo entendimento foi iluminado pelo Espírito Santo de Deus. E são justas para aqueles que inclinaram os ouvidos ao conhecimento. Os loucos, os nécios e os escarnecedores ouvem a palavra da sabedoria, mas as desprezam. Escutam os conselhos de Deus, mas os repudiam. Recebem o apelo urgente e veemente dos céus, mas tampam os ouvidos para não seguirem. Uns escutam a voz de Deus e são quebrantados. Outros escutam e ficam ainda mais endurecidos. O mesmo sol que amolece a cera endurece o barro. A mesma mensagem que salva uns condena outros. Os que vivem na impiedade e praticam a perversidade rejeitam a sabedoria e por ela serão também rejeitados. Abominam a sabedoria e por ela também serão abominados. Não podemos, meus queridos irmãos, ignorar a sabedoria, a palavra do Senhor. Muitas vezes achamos que Deus nos deu a palavra e os ímpios lá fora estão perecendo. Isso não deixa de ser uma verdade, isso é verdade. Tendo em mente que o Senhor continua também chamando pessoas que estão lá fora. Muitos ainda que estão lá fora virão, quando Deus assim fizer, chamando-os, né? Agora, os que muito não enxergam é que Deus não apenas está chamando os de fora, mas também está negando muitos que estão de dentro. Muitos de nós, evangélicos, passamos a semana inteira sem nada de Cristo. Daí vamos para a igreja no domingo, depois de ter ignorado Jesus a semana inteira, e aí no domingo à tarde, Jesus é o nosso melhor amigo. E assim muitos têm se enganado, vivendo uma mentira, uma hipocrisia, enganando a si mesmos. Tem muita gente que participa de cultos, mas não fazem parte da igreja invisível do Senhor ao longo da semana. Meus queridos irmãos, eu rogo a vocês com todo o amor, se isso é uma realidade na sua vida, se posicione. Se posicione com o Senhor. Não negligencie o Senhor.
se posicione, faça alguma coisa. Irmãos, eu já ouvi pessoas me dizerem: ah, pastor, mas eu não gosto de ler. Eu sempre tive um problema com leitura, e eu não gosto de ler a Bíblia. Irmãos, eu adquiri um hábito bem interessante que eu não tinha. Né? Eu descobri, eu sou meio ruim de tecnologia, dessas coisas, e eu descobri através do meu irmãozinho que existem esses fonezinhos, e recentemente isso, né? Eu sou meio bem ignorante mesmo. E que você coloca esses fonezinhos aqui, você coloca no celular aqui, você vai escutando, né? Faço as minhas corridinhas, minhas caminhadinhas e escutando as pregações hoje. E eu não sabia disso. Eu conheço irmãos que fazem a mesma coisa. Eu sempre estudei bastante a Bíblia. Hoje eu já peguei, eu divido bastante. Eu escuto bastante também. Escuto tanto quanto leio. Então é uma forma também. Às vezes, se você não gosta de ler, escute pregações. Escute a Bíblia também. Você pode escutar a Bíblia. E hoje, irmãos, eu lembro que tinha um pastor da igreja presbiteriana, que muitos anos atrás, quando a gente congregava aqui em Epson, ele falou algo muito interessante. Que às vezes o brasileiro, principalmente, que é meio impaciente, o latino em si é muito impaciente, vai numa fila de supermercado e a fila está grande, ele fica nervoso. Você vai na fila do banco, a fila é grande, você fica nervoso. Irmãos, não, a gente tem muitas coisas que a gente pode fazer. Se você vai numa fila de banco, você fica uma hora, põe um fonezinho, escuta uma pregação, escuta a Bíblia, ou leva um livro. Você pode ler. Né? No trem, aqui cancela trem, o trem aqui passa cada meia hora, às vezes cancela, você fica uma hora esperando o outro. Irmão, põe um fonezinho, pega uma Bíblia, pega um livro bom, vai ler, vai fazer alguma coisa. Não tem desculpa hoje, irmãos. Né? Mas uma coisa que eu falo para os irmãos: se posicione, irmãos. Não passem a semana inteira sem ler a Bíblia. Não passem a semana inteira sem orar. Se posicionem, irmãos. Esse mundo passa, mas a palavra de Deus, a sabedoria, não passa. Nós devemos, irmãos, não somente vir à igreja aos domingos, mas nós devemos buscar uma vida com o Senhor, um relacionamento com Ele ao longo das nossas semanas. Versículo 10 e versículo 11 é que aceitai o meu ensino, e não a prata e o conhecimento, antes do que o ouro escolhido, porque melhor é a sabedoria do que joias, e de tudo que se deseja nada se pode comparar a ela. O ser humano corre desesperadamente atrás da prata, ouro, joias, riquezas. Investe o seu tempo, usa a sua energia, devota a sua inteligência e emprega seus talentos todos para construir riquezas. Muitos chegam a alcançar sucesso nessa empreitada, porém deixam para trás os destroços de sua busca insensável. Há aqueles que destroem até casamentos e famílias para atingirem ali o topo da pirâmide social. Acumulam bens, mas perdem a família. Ajuntam tesouros, mas perdem a alma. A sabedoria divina nos adverte: o ensino é melhor do que a prata. O conhecimento é melhor do que o ouro refinado, do que o ouro escolhido. A sabedoria é melhor do que joias, e nada neste mundo, nem as riquezas, nem os prazeres podem ser comparados à sabedoria. Os nécios ajuntam tesouros, julgando que essa riqueza lhes dará felicidade e segurança. Porém, esses tesouros acabam se transformando no combustível da sua própria destruição. Quando alguém busca conhecimento e sabedoria, em vez de correr atrás da prata, ouro e joia, encontra segurança, felicidade e riqueza. E acima de todas essas coisas terrenas, o que busca o tesouro nos céus, os que buscam o Senhor Jesus, encontra um bem de valor incalculável. Quem encontra tal riqueza, encontra uma riqueza eterna, que não murcha, que não apodrece, mas que dura para todo o sempre. Irmãos, eu sempre falo isso.
Não tem problema nenhum a gente ter bens nesse mundo. Não tem nada de errado. Desfrutar das coisas boas desse mundo. Você fazer uma boa viagem, você trabalhar, comprar uma casa, dar o de melhor para os seus filhos. Não tem nada de errado nisso. Mas o cristão nunca deve ter raízes neste mundo passageiro. Essa é a grande questão. Ninguém aqui faz apologia à miséria, né? E isso que nós devemos ter em mente, não ter raízes nesse mundo passageiro, não devemos ter o nosso coração enraizado nas coisas passageiras nesse mundo. Mas Paulo nos diz em Colossenses capítulo 3 que nós devemos buscar primeiro as coisas celestiais e não as coisas terrenas. Nosso coração deve estar nas coisas celestiais. O cristão deve ansiar por um dia morar com Jesus e focar nas coisas celestiais. Versículo 12 e 13. Eu aqui uma pessoa, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimento e de conselhos. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Eu os aborreço. A sabedoria mora na casa da prudência. Aí não faltam instruções de conhecimento, não faltam bons conselhos. A sabedoria está aliançada com o temor ao Senhor. E uma das marcas do temor ao Senhor é a atitude firme de aborrecer o mal. Notem bem isso. A sabedoria não consente com o erro, não convive com o pecado. Ela aborrece a soberba, repudia a arrogância, rejeita o mau caminho e não tolera a boca perversa. Onde a sabedoria habita, aí prevalece o conhecimento. Onde a sabedoria governa, aí há conselhos que endereçam os nossos pés à verdade. A sabedoria jamais guiará os nossos pés por estradas tortas ou escorregadias. Ao contrário, ela nos guiará à escola do temor ao Senhor. Nessa escola, meus queridos irmãos, o mal não é maquinado. O mal, com todas as suas sutilezas, é aborrecido e evitado. Na escola do temor ao Senhor, a soberba é a arrogância que empinam ali o nariz presunçoso e a altivez que se consideram superiores às virtudes mais excelentes. Elas são desprezadas. Na morada da sabedoria, o mal não encontra hospedagem nem boas-vindas. A sabedoria não é sinônimo de inteligência que busca os próprios interesses. A sabedoria que vem do alto é personificada pelo próprio Deus. No versículo 14 aqui, o Senhor nos diz que meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Ele é o próprio entendimento. Ele é a própria sabedoria. A sabedoria estabelece a ordem e dita as leis que devem ser seguidas. E pelo seu intermédio que reinam os reis. A sabedoria normatiza o que é certo e estabelece o que é justo. A sabedoria é uma pessoa que se relaciona. É o próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós. Ele ama aqueles que o amam e se deixa encontrar por aqueles que os buscam. Aqueles que se relacionam com Ele amam a sua verdade e seguem os seus estatutos, os seus mandamentos. Não seguindo assim de uma forma infrutífera, mas eles dão frutos para glorificarem o seu
bendito e maravilhoso nome. E estar com o Senhor, meus queridos irmãos, vale muito mais do que ter ouro, do que ter o ouro refinado, o ouro escolhido, como o texto diz aqui. O seu galardão é melhor do que habitar em qualquer lugar maravilhoso, do que qualquer bem ou deleite que nós possamos ter nesse mundo passageiro. Sabe por quê? Porque o que o Senhor oferece não é passageiro, irmãos, é eterno. E nada nesse mundo passageiro pode comprar o que é de graça. De graça recebestes, de graça dais. É graça, é algo imerecível, dado pela misericórdia de Deus de graça, que nada nesse mundo pode comprar. Os bens deste mundo são perecíveis, mas os galardões concedidos por Deus são duráveis, galardões que são celestiais, irmãos. Não é aqui na terra, não, são celestiais. Deus nos reveste da sua justiça. E Jesus Cristo, o Filho de Deus, é a nossa justiça. Os que buscam ouro e prata descobrem que esses tesouros não são permanentes, nem satisfazem o nosso ego, que é insaciável, irmãos. O ego humano, que sempre quer mais. Quanto mais você tem, mais você vai querer. Esses somos nós, irmãos. A única coisa que pode nos satisfazer por completo é Cristo. Jesus Cristo. Você pode ter o melhor desse mundo. Você sempre vai querer mais. Mas se você tem Cristo, você tem tudo. E sem Cristo, nós não temos nada. As riquezas deste mundo não podem dar segurança nem promover a verdadeira felicidade. Aqueles, porém, que conhecem a verdadeira sabedoria e são governados por ela, desfrutam agora de segurança e paz e gozarão a plena felicidade por toda a eternidade. Curva as suas cabeças. Maravilhoso Deus, bendito, santo, Tu és a sabedoria, Senhor. Tu és o conhecimento, Pai. Tu és a paz que excede todo o entendimento, Senhor. Nos ajude essa noite, Senhor, a entendermos, Pai, a nossa situação. Nos ajude, Senhor, a caminharmos, Senhor, de acordo com a sua sabedoria, de acordo com os Teus santos mandamentos, os Seus estatutos sagrados, Pai. Nos dê a fé que nós precisamos, Pai. Endireita, Senhor, as nossas veredas. Nos pega, Senhor, pela mão quando nós cairmos, Pai. Nos ajude, Pai, a discernir o que é certo e o que é errado, seguindo sempre numa linha cristocêntrica, olhando para o nosso maravilhoso Senhor Jesus Cristo, Pai. Quebra o nosso coração, Senhor, nessa noite. Tira de nós tudo que nos afasta de Ti, Pai. E nos traz para perto de Ti, Pai. Não porque nós merecemos alguma coisa, mas pela Tua misericórdia, porque Tu és um Deus gracioso, soberano e maravilhoso. Tem misericórdia de nós, Senhor, pecadores. Nos ajude, Senhor, a prosseguirmos de uma forma que Te agrada, Senhor. Nos dê a sabedoria que precisamos, Pai. No nome de Jesus que nós oramos e agradecemos.